Oi, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês 22 livros que eu pretendo ler em 2022. Como eu sou uma pessoa que fala muito e sempre quando eu tenho que editar meus vídeos eu tenho que arrancar um monte de coisa para poder ficar com um tamanho adequado para as pessoas quererem ver aqui no YouTube, eu tenho que ser o mais concisa possível durante esse vídeo, então eu não vou ficar falando muito sobre a história dos livros, nem nada do tipo. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre, vocês vão ter que pesquisar por conta própria. Mas espero que de alguma forma eu consiga convencer vocês de lerem junto comigo esses livros. E também não quer dizer que eles estão nessa lista que eu vou necessariamente ler, porque eu tenho uma péssima mania de não cumprir o que eu prometo pra mim mesma. Mas enfim, sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. Eu estou aqui com a minha listinha de livros que eu quero ler esse ano. Por favor, não tenham pegado spoiler, mas o primeiro livro que tá escrito nessa lista, não necessariamente vai ser o primeiro que eu vou ler, é Daddy, da Amy Cline. Eu amo essa autora, ela escreveu As Garotas, que é um livro que eu amei. Muita gente aqui do Brasil que leu esse livro não gostou, mas muita gente fora gostou. E eu não entendi o porquê aconteceu isso, porém, ela é uma autora que escreve de uma maneira extremamente poética e eu acho isso lindo. E os livros dela eu consigo ver sendo adaptados para filmes ou algo do tipo. E eu quero muito ler esse livro, eu só não li ele ainda porque eu nunca tinha ouvido alguém falando bem sobre. E depois que eu vi a Paperback Dreams falando desse livro num vídeo de recomendações, eu quero ler. Só não comprei ainda também porque é R$ 86 e eu tenho dó de gastar tanto dinheiro assim num livro, mas enfim. O segundo livro é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Nesse caso, eu já comecei a ler esse livro. Ele tá aqui na minha cômoda de cabeceira, mas eu ainda não estou longe de acabar, eu tô bem no começo, porque ele tem parágrafos extremamente longos e isso faz eu me perder ao longo da leitura. Então, por isso que eu tô enrolando muito pra ler ele. O meu pai falou que é um dos livros preferidos da vida dele, então por isso que eu quero ler. E eu também tenho o objetivo esse ano de ler pelo menos um clássico por mês. Então, ele vai ser meu clássico provavelmente de janeiro. Entrando nessa onda de clássicos, a gente também tem Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu conheço alguns trechos das obras da Virginia Woolf, mas eu nunca li uma obra completa dela. E Um Teto Todo Seu é um livro que uma amiga muito próxima minha falou que ela adorou. Então, eu quero muito ler para saber também se eu vou gostar. E por mais que seja um feminismo bem básico, bem no começo desse pensamento, é uma obra que é importante a gente ler. Quando falam de Um Teto Todo Seu, falam que é uma obra muito incrível dela e uma boa obra introdutória para os outros textos da Virginia. E por isso que eu quero ler e começar por ele. Agora, um romance que eu quero muito ler esse ano. E é de uma autora que eu amo, eu já falei dela aqui no canal. Se você acompanhou os vídeos anteriores, provavelmente você lembra eu falando dela, que é Alice Oseman com Heartstoppers. Eu não li ainda a série mais famosa dela, né? E o que acontece? Eu não li ainda porque eu tenho um pouquinho de preconceito com HQs. Eu confesso que não li nenhuma que eu realmente gostei. Acho que a última que eu li na minha vida foi Turma da Mônica. Porque eu realmente não tenho interesse em ler HQ e eu acho que até que parece preconceito, porque tem muitas HQs por aí que elogiam muito. Eu também quero muito ler Arlindo. Aqui, eu falei 22 livros, né? Eu tô colocando mais um, 23. E Heartstoppers é uma história que fala muito bem dela. É uma história que a Alice, ela oferece ao público de graça antes dela publicar os livros pela editora, o que é incrível. A Alice é uma autora que ela gosta bastante de ter um contato com o público. E por isso que eu gosto tanto de ler as obras dela, além de serem obras que são extremamente fundamentais pra gente hoje em dia, são obras que mostram que ela realmente quer se conectar com o público, e eu acho isso muito legal da parte dela. A única coisa que eu sei é que é um romance LGBTQIA+, e se passa no ensino médio. São as únicas coisas que eu sei sobre Heartstopper. Eu confesso que eu gosto de ler livros sem saber nada sobre a história, só saber o básico do básico. Então eu não estou esperando muitas coisas sobre esse livro, porque realmente eu não tenho expectativa nenhuma. Mas eu tenho certeza que pelo menos 4 estrelas vai ser, porque eu realmente gosto quase de tudo que eu já li dela. Outro livro que tá na lista é Fale, da Laurie Anderson. Eu não sei nada desse livro. Eu vi uma vez a Pam falando sobre esse livro, depois eu vi a Anne Carly falando sobre um vídeo que eu tava vendo dela. Eu ainda não comprei. Ele nem é caro, mas eu não sei porque, sinceramente, eu não comprei. Acho que eu tô adiando ele. Outro clássico dessa lista que eu tô sem esperanças nenhuma de realmente ler ele. Ele é um livro que eu quero muito ler, porém,
tenho um medo tão grande de ler esse livro que ele está parado aqui em casa faz anos e eu quero muito ler. E eu acho que chegou o momento de eu ler, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Outro livro que meu pai amou, ele fala que é o preferido da vida dele. E eu sei que ele é comparado com Angústia. E eu comecei a ler Angústia também, não acabei. Outro livro também pra eu ler em 2022. Eu li pra FUVEST, mas não terminei de ler. Eu li o resumo mesmo que a colégio dava porque eu tava muito estressada. Eu falei, não quero ler mais livros de vestibular. Enfim, não passei na FUVEST, talvez tenha sido isso. Mas eu acertei a questão de Angústia, que caiu no meu ano que eu prestei. Vocês podem ver que eu mudo de assunto muito fácil. Por isso que os meus vídeos só tem 15 minutos, porque eu tenho que cortar um monte de coisa que eu falo, porque não tem nada com nada. Mas, se vocês gostarem também que eu mantenha essas partes, podem comentar aqui embaixo que eu vou começar a fazer uma edição menos picadinha e mais fluida, porque eu realmente corto muita coisa dos meus vídeos. Voltando ao Crime e Castigo, eu não sei nada dessa obra, eu só sei que é uma obra russa, né? É um romance russo. Eu sei que tem muitos nomes difíceis, que provavelmente eu vou chorar pra poder ler, porque eu sou horrível pra decorar nome. Imagina nome russo. Mas enfim, quero muito ler. Também é um dos livros preferidos do Timothée. Então, tudo que ele fala pra fazer, eu vou fazer. Na minha lista, eu decidi colocar um clássico da ficção científica. Apesar de eu não gostar do gênero, não é um gênero que eu consumo. Porém, eu acho importante ler pelo menos algumas obras para você poder conversar com as pessoas e não parecer ignorante sobre. Eu li 1984, do George Orwell, e eu li Admirável Mundo Novo. Gostei das duas. Não, porque realmente não é o gênero que eu gosto, mas eu sei sobre, e se você quiser conversar comigo, eu sei responder as suas dúvidas e os seus argumentos. Mas o livro que eu decidi ler, que é nesse mesmo gênero, é Flores para Algernon. Esse livro eu vi a Pan. Acho que todo mundo que tá no BookTube já viu esse vídeo da Pan, que ela chorou horrores lendo esse livro. E fala de uma temática que eu gosto muito de me informar sobre, saber cada vez mais sobre, que é bullying. Ele, com certeza, eu vou ler em 2022. Ele tá desde 2020 na minha lista, mas em 2022 eu realmente pretendo ler esse livro. Agora o livro para fechar a minha santíssima trindade da Taylor Jenkins Reid é Malibu Renasce. Só falta ele para poder ler os três que envolvem o mesmo personagem, o mesmo universo, que são pessoas famosas e essa coisa da indústria do entretenimento. Então, eu quero muito, muito ler Malibu Renasce e fala sobre dramas familiares. E eu gosto muito dessa temática, cada vez mais eu tô lendo sobre. Muita gente que reclama do fato dela mudar muito do ponto de vista, muito rápido, que você não consegue entender direito tudo que o personagem pensa sobre determinado assunto ou momento. Porém, eu acho que é isso que faz ela ser uma autora tão consagrada que nem ela é hoje em dia. Quando a gente fala de literatura contemporânea, com certeza ela é um dos nomes que aparece com frequência no assunto, e eu realmente quero muito ler esse livro. Eu gosto muito da Taylor, porque quando eu tô lendo os livros dela, eu sinto que eu tô lendo uma coluna de fofoca, porque ela faz tudo parecer muito interessante, tudo parecer especulação fofoca, porém você sabe que é verdade, porque está escrito no livro. Eu amo uma fofoca, meninas, não vou mentir. E com certeza Malibu Renasce vai alimentar o meu ser interior, que precisa de fofoca para continuar o dia. Provavelmente é o livro dessa lista que eu tô com mais expectativa para ler, então eu espero no mínimo 5 estrelas. Mas não sei, eu vi gente não gostando dele e isso me deixa um pouco apreensiva, mas a maioria das pessoas que falaram sobre gostaram, então de boa. Agora, o próximo livro é por influência da Helena Sanches. Eu vou deixar o link. Todas as youtubers que eu tô falando e tal, eu vou deixar o link linkado aqui embaixo, porque eu acho mais fácil de vocês conseguirem encontrá-las. A Helena Sanches é uma youtuber que eu realmente gosto muito, ela é brasileira e eu adoro os vídeos de recomendação. E eu adoro que ela é realmente muito sincera quando ela tá falando dos livros. Você consegue ver, às vezes, pelo senso de humor dela, pelo sarcasmo que ela usa nos vídeos, falando sobre o livro. Então eu gosto bastante dela. Mas o livro que eu tô falando pra vocês, que eu quero ler por influência dela, é Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu lembro dele ter ficado um pouco hypado em 2019, 2018, no Bookgram. E, sinceramente, eu não sei o que esperar. Eu só sei que são 4 livros. Eu sei que a autora é italiana e conta a história de 4 amigas. São 4 livros. E um aesthetic que eu gosto bastante. Sempre aparece no meu Pinterest, porque também fala sobre amizade, fala
da vida pessoal de cada uma dessas amigas. Então, eu tô muito animada por esse livro, porque eu não tenho ideia nenhuma de qual que é a história por trás dessas amigas. E eu sei que muita gente gosta muito do último, porque acontece uma coisa que tá todo mundo aguardando ao longo dos 3 primeiros livros. E eu realmente sou muito animada, eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. Chegamos no 10º livro dessa lista, e ele, na verdade, é uma releitura. Porém, eu quero muito fazer em 2022, porque eu li ele quando eu tinha 15 anos. Então, muita coisa mudou desde os meus 15 anos. E o livro seria O Sol é para Todos. E ele é um livro que eu li para uma aula de sociologia, para um trabalho de sociologia. Obviamente, a gente ia falar sobre racismo durante o trabalho. Porém, eu acho que a visão que eu tenho de racismo hoje em dia, graças a Deus, é muito diferente da visão de racismo que eu tinha no primeiro ano do ensino médio. Hoje em dia eu tenho uma visão muito diferente do que é racismo e como combater o racismo, graças a Deus. Mas enfim, esse livro eu não lembro de muita coisa que acontece nele, pra ser bem sincera. O único motivo que eu realmente lembrei de pegar e falar, acho que eu vou reler ele em 2022, é porque a minha mãe tava pedindo recomendações de leituras. Então eu falei pra ela, leu Só Pra Todos, na época eu gostei. E ela leu e gostou bastante. Quando eu ler agora em 2022, com 20 anos nas costas, eu acho que eu vou gostar bastante da leitura. Então eu quero reler ele pra poder ver se bate o mesmo sentimento que me bateu há 5 anos atrás. Agora é um livro que eu sinceramente não sei se ele saiu tradução aqui no Brasil, porque eu comprei ele em e-book e não li até hoje. Eu comprei ele acho que em 2019 e ainda não li ele, que é Everything I Never Told You, da Celeste. Eu não sei falar sobre o sobrenome dela, mas é um livro que conta sobre o assassinato de uma irmã de uma família. Não é spoiler, tá, se eu não me engano tá no primeiro capítulo do livro isso. Na verdade eu li, mas eu só li o primeiro capítulo, então eu considero que eu não li. É um livro da Celeste que elogiam mais do que A Little Fires Everywhere. A coisa que eu sei é que tem dinâmica familiar e dinâmica entre irmãos. E tem um assassinato. O resto, não faço ideia do que é. Porém, eu tô muito animada. Eu acho a capa até que bonitinha. Tudo bem que tem uma criança deitada na água. Não sei se ela tá viva ou morta. Mas a capa até que é bonitinha. Eu gosto das letrinhas. E, se eu não me engano, a Noel já falou bastante desse livro. E realmente eu falei, pô, tem o e-book até hoje, não li. Então é bom ler, já que uma das minhas youtubers preferidas falou sobre. Eu tô animada pra essa leitura, mesmo não tendo nenhuma pressa pra ler. Eu acho que eu vou ler um dia rapidinho, se eu não me engano, são 6 horas de leituras no Kindle e uma tarde eu consigo acabar. Agora é um livro que, na verdade, eu tô trapaceando, porque eu comecei a ler ele em 2021, porém não acabei, parei, não pretendia voltar, mas eu vou voltar porque eu paguei caro nesse livro e eu vou terminar de ler, que é Uma Vida Pequena. Eu parei nos anos felizes, né, que é uma parte do livro muito importante. Por que eu parei? Goodreads é uma péssima coisa se você não quer receber spoiler. Tava lendo os comentários e eu vi uma parte que é muito importante pra história e eu recebi um spoiler gigantesco. Enfim... Tudo bem, foi erro meu, não tem como culpar a pessoa, mas pelo menos ela podia ter colocado o alerta spoiler. Mas enfim, pra vocês verem que eu realmente li esse livro, eu peguei ele aqui. Isso é tudo que eu anotei e marquei do livro. Eu parei exatamente na página 615 do livro. E o legal é que eu marco o livro com um pedido de exame que eu nunca fiz. Tá aqui pra fazer. Enfim, já venceu, porque eu parei de ler esse livro em julho, antes de eu começar a faculdade. E ele ainda tá aqui. E eu paguei caro nesse livro, então eu vou me obrigar a ler. Provavelmente eu vou ler agora nas férias, ainda não tenho certeza. E eu lembro exatamente na parte que eu parei, então não vai ser um problema eu ter ficado mais de 6 meses sem pegar no livro, porque eu lembro exatamente do que aconteceu. Até onde eu li é 4 estrelas e meia esse livro. Eu gostei bastante por enquanto, porém quando eu vi esse spoiler eu falei, cara, sem chance, não quero, beijo, tchau. Porém, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer meus 50 reais valer a pena, porque eu acho 50 reais um livro muito caro. Então, eu vou ler porque eu quero o meu dinheiro valer a pena, porque eu poderia ter gastado em roupa ou em comida, mas eu gastei em um livro. Então, pelo menos terminar de ler, eu tenho que terminar. E agora, depois de um livro que é pura desgraça, eu decidi trazer um romance que é Addicted to You. É um livro que a Stephanie Boyer fala muito no canal dela, e eu também tô vendo cada vez mais as pessoas no TikTok falando sobre esse livro, sobre essa série, na verdade, que é uma série que, se eu não me engano, tem 20 livros. É muita coisa. Conta a história
de 3 irmãs, Daisy, Rose e Lily. Então, eu tô animada pra ler essa série, pra ser bem sincera. Pelo que eu entendi, a autora é independente, então muito caro os livros dela na Amazon, pelo menos eu acho. Um livro que eu vi que muitas youtubers que eu gosto amaram esse livro, então eu tenho que participar desse clubinho das leitoras gostosas que leram esse livro, é O Corpo Dela e Outros Farros, da Carmen Maria Machado. Primeiro que eu achei que essa autora é brasileira, mas aparentemente ela não é, ela é estadunidense. Pelo que eu entendi, o livro é dividido em contos, então cada um vai se associar com uma parte do corpo, pescoço, mãos e essas coisas, e é a única coisa que eu sei sobre o livro, então eu não vou falar muito sobre. Porém, todo mundo que eu vi falando falou muito bem. E ela também tem outro livro que é bem famosinho. Quero ler, mas não tá nessa lista porque realmente O Corpo Dela e Outras Farras é o que eu tô mais ansiosa pra ler. E eu acho que vai ser uma leitura bem interessante pra eu fazer esse ano. Agora, um livro nacional é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. A Ju, do Juven Books, ela fala muito sobre esse livro e eu quero muito ler. Ele caiu em um dos vestibulares que eu prestei, porém eu não tive tempo para ler, então só li o resumo dele, o que foi um erro, porque aparentemente ele é muito bom. E, sinceramente, eu não lembro de nada do livro, porque eu prestei esse vestibular faz um bom tempo. Se eu não me engano, ele fala sobre racismo e é uma obra brasileira, de uma autora brasileira, então já é o suficiente para me fazer querer ler. E um livro que aparentemente todo mundo já leu, de menos eu, e ainda por cima nacional, é Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Ele é um autor que eu tô muito animada para ler, porque falam muito bem dele e falam que provavelmente esse livro vai ser considerado clássico no futuro, então eu quero muito ler, falam muito bem. Ele é fantasia, eu não leio muita fantasia, como vocês podem ver pelos meus vídeos, então eu tô um pouquinho apreensiva quanto a isso, porém eu acho que não vai ser nenhuma fantasia. Vou enjoar, porque muitas das vezes eu enjoo do universo que é criado nos livros, e esse, como é um volume único, fala sobre racismo. Novamente, vocês estão vendo que vários livros dessa lista falam sobre racismo. Eu tô animada pra ler por conta disso. Não acho que eu vou enjoar do universo que vai ser construído pelo autor. Eu menti quando eu disse que Heartstopper era o livro que eu tava mais animada pra ler esse ano, porque tem outro, que é o próximo que eu vou dizer aqui, que eu realmente tô bem animada também. E animada é uma palavra que eu tô usando muito ao longo desse vídeo, espero que vocês não fiquem irritados quanto a isso, mas o livro que eu tô falando é Belo Mundo, Onde Está Você? De quem? Quem eu poderia estar falando aqui nesse vídeo? Tem uma autora que eu cito em todo vídeo que eu fiz pra esse canal, que é a Sally Rooney. Gente, eu amo essa mulher. Se ela publicar um livro de 3 páginas, eu vou ler o livro de 3 páginas. Se ela publicar um livro de 1.500 páginas, eu vou ler o Benedito do livro de 1.500 páginas. Porque, gente, essa mulher, ela é incrível. Eu amo ela. E muita gente tá falando bem desse livro. Eu quero ler tudo que a autora publica, então... Com certeza, Belo Mundo, Onde Está Você? Tinha que estar nessa lista. Eu não sei nada desse livro. Absolutamente nada. Só sei que eu vou ler e que ele tem que abaixar o preço na Amazon, porque senão eu não vou comprar tão cedo. O 18º livro que a gente tem nessa lista é Assim que Acaba a Guerra do Tempo. A única coisa que eu sei sobre é um romance sáfico e é sobre 2 agentes que entraram em contato através de cartas, mas nunca se conheceram pessoalmente. E é um romance. E essa estrutura, esse universo montado, é o que mais me vende. E eu tô enrolando faz um bom tempo pra lê-lo, então ele tá na lista de 2022 e eu vou ler esse livro esse ano. Se vocês viram meu vídeo de Melhores do Ano, de 2021, vocês viram que eu coloquei um livro da Aline Bay. Porém, eu não li o primeiro livro que ela lançou, O Peso do Pássaro Morto, então ele está na lista de 2022. Eu quero muito ler esse livro, eu sei que fala sobre luto, e os números que tem na capa tem a ver com a idade que a protagonista tinha quando ela teve que lidar com o sentimento de luto. E a Aline Bay é uma autora que eu quero muito conhecer, ela é muito fofa, já falei isso no meu primeiro vídeo. O 20º livro desse vídeo é Boy Parts. Ele é um livro que eu vi uma youtuber, eu não vou lembrar qual é, falando bem dele, e eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. Ele fala sobre sexismo, ele fala sobre gênero na sociedade contemporânea. E é um livro que eu não vejo muita gente falando sobre. E eu gosto de ler esses livros que são... Não que eles não sejam famosos, pelo menos eu nunca vi alguém falando dele aqui no Brasil, porque ele já ganhou prêmios, se eu não me engano. Então ele não é não conhecido, porém é um livro que eu não vejo muita gente aqui no Brasil falando, então eu tenho interesse em saber e conhecer mais livros desconhecidos para trazer também aqui pro canal e também para divulgar para minhas amigas e pessoas que eu converso sobre livros. Amor e Outras Coisas é um livro da Christina Lauren que é favorito de muita gente
E eu tô muito animada pra ler. Quero ler pra poder ver se o hype é real. São amigos de infância para amantes, apesar deles terem perdido o contato no meio dessa história. E é um livro que eu tô muito ansiosa pra ler, porque muita gente fala que quebrou o coração, mas ao mesmo tempo ficou com o coração aquecido. Então eu quero entender como que isso acontece, né? É uma coisa interessante, não sei como isso vai acontecer ao longo do livro. E eu quero ver como a autora vai desenvolver. A Christina Lauren é uma autora bem famosinha lá fora, ela é bem hypada. Eu não consigo lembrar de nenhum livro que eu li que é dessa autora, então eu não sei como é a escrita dela, eu não sei como ela desenvolve os personagens. Então é uma leitura que eu tô com bastante interesse de fazer. Por último, mas definitivamente, repito, definitivamente, não menos importante, é Meu Ano de Descanso e de Relaxamento. Gente, o tanto que eu já vi falando desse livro, o tanto que eu já vi gente falando desse livro, sério, eu não sei por que ainda eu não li. É um livro que falam muito sobre, tem muita gente que elogia esse livro, e eu quero muito saber o porquê. É um livro que conta a história de uma mulher que não quer lidar com os problemas dela, então ela começa a tomar pílulas para poder dormir durante um ano e os problemas dela que se resolvam sozinhos. É uma premissa interessante, com certeza. Para mim, a pessoa é uma premissa incrível. E o que a gente faz com isso? A gente trata na terapia, porque não é uma coisa normal de se pensar. Mas é um livro que realmente muita gente fala muito bem sobre. Eu enrolei pra caramba pra ler esse livro e ele já tem tradução aqui no Brasil, eu não sabia. E a capa brasileira é linda, eu amei quando eu vi. E ele também é um pouquinho carinho, por isso que eu ainda não comprei. É um livro que é muito hypado, porém eu acho que o hype dele realmente vale a pena porque eu nunca vi antes um livro com essa premissa. Então, é um livro que vai ser muito diferente das leituras que eu geralmente faço, e por isso que eu quis colocar ele nessa lista, porque eu quero diversificar um pouco minhas leituras durante 2022. Ele é o único livro da lista que eu realmente nunca tive um contato com alguma coisa parecida, então eu tô animada. E na mesma vibe do Corpo dela e Outras Farras, o meu ano de descansamento e relaxamento, ele tá no clubinho de leitoras gostosas, então eu realmente quero fazer muito parte desse clubinho e poder falar o que eu acho desse livro. Então ele está na lista de 2022. E se vocês têm vontade de ver um reading vlog, um vlog de leitura sobre ele, comentem aqui embaixo que eu posso fazer para vocês. Pro vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem tudo o que precisam fazer: curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para vocês acompanharem meus próximos vídeos e vejam também os vídeos anteriores que eu postei. Se vocês gostaram desse, provavelmente vocês vão gostar dos anteriores. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Comentem aqui embaixo sugestões dos próximos vídeos que eu posso gravar. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.